Comentando sobre o colapso nos relacionamentos, rapaziada, o que eu vejo que tá rolando? Quando você pega o discurso dessas coaches do Instagram, dessas influencers, esses coaches também, né, os masculinos e tal, eles sempre colocam o homem como um objeto perfeito a ser sugado, né? Então elas criam um estereótipo perfeito que você deve seguir e que você tem que seguir naquela linha, cara. Então você tem que ter os hobbies daquela linha, você tem que basicamente ser um boneco perfeito para ser sugado, né? E que se resume em algumas características, que é você tá algumas questões de características físicas, principalmente característica financeira, você ter grana para você poder bancar os jantares delas, os luxos, etc. E porque, entre aspas, isso te torna um grande provedor, né? Isso que é o que vai te fazer ser realmente um homem. E aí o que acabou acontecendo, que eu vejo que rolou, pessoal? Veio a linha de conteúdo Red, que veio com força para ir contra esse discurso, e os dois brigaram e acabou acontecendo do conteúdo Red ser disseminado, suficientemente disseminado, né? Então isso reproduziu alguns frutos negativos, que a galera que é muito extremista, que acabou criando uma espécie de trauma através do que escutou e aprendeu, e trouxe um fruto positivo, que é a imunização de rebanho. Então o que aconteceu hoje? Se você vê a galera discursando esse tipo de coisa nas redes sociais, nos próprios comentários você vai achar pessoas rebatendo isso. Então, mesmo pro cara que nunca teve contato com esse tipo de conteúdo, que nunca refletiu a esse respeito, isso tá na mão dele, né? Você vai achar algum comentário falando, pô, a mulher toda rodada, cansada, já ficou com não sei quantos caras só nessa semana no Instagram, não tem nenhuma qualidade, só fica exigindo coisa e eu tenho que arcar com isso, boa sorte. Você vai achar comentários desse tipo, nesse tipo de comentário. Então isso vem pela disseminação do conteúdo Red, que foi suficiente para começar uma imunização de rebanho. E isso eu acho que é muito positivo. E paralelo a isso, cara, é porque simplesmente surgiu, eles tentaram implementar uma regra do jogo muito bizarra, cara. Porque antes, o caminho que sempre se seguiu, e até se você catar uma mulher de 40 a mais e pegar ela pra trocar uma ideia, ficar com ela, você vai ver que ela vai ter essa linha de pensamento, que era o quê? A linha de que a mulher vai progredir, ela vai ter espaço na sociedade, ela vai trabalhar, ela vai ganhar dinheiro, e aí ela vai entrar em parceria com o homem para eles terem uma vida mais justa, né? Então se antes a mulher era muito massacrada, era muito sem espaço no mercado, agora ela vai estar podendo batalhar de igual para igual e poder entrar de alguma forma justa e se adaptar a essa nova realidade. Sei que para quem é religioso demais aqui, tipo, sei lá, o cara é super conservador, eu já falei que eu não sou mega conservador nem nada disso. Tô comentando também como é que as coisas se seguiram. O problema é que isso se perdeu, rapaziada. Chegou-se um ponto, por conta desse conteúdo feminino que foi muito disseminado e muito radicalizado, que basicamente o que foi se pregando é da mulher sugar cada vez mais o cara, né? Então o cara tem que vir com mais de 10, 20, 30 mil, onde dá o cartão na mão dela, ela faz o que ela quiser, e o cara é isso, homem não serve pra nada, homem não serve pra isso, pra aquilo. E claro que isso é muito mais disseminado na rede social do que na vida real, porém a gente não pode ignorar que a internet comanda o mundo, rapaziada. Então eu mesmo já me deparei com meninas que vinham com esse tipo de discurso, né? A maioria delas, na experiência prática, que elas são as meninas mais inseguras ou as que são mais coitadas em cima disso, né? Elas acabam usando esse tipo de discurso mais como uma autodefesa, na qual elas mesmas nem têm consciência do que elas estão falando e fazendo. Mas não muda o fato de que, sim, elas foram impregnadas, né? Porque, por mais que seja só um discurso de rede social, você escutando aquilo todo santo dia, vendo aquilo todo santo dia, isso acaba mudando um pouco a sua percepção das coisas. Então, isso é, toda essa questão são os passos desse colapso, né? E, paralelo a isso, de novo, os caras vieram com um discurso ao contrário, né? Pra você fugir de relacionamento, porque realmente não tá valendo a pena, né? O suco não tá valendo espremido, o jogo não tá valendo ser jogado. Porque o que acontece, rapaziada? Você pega essas próprias coaches do Instagram, algumas delas podem ser até bonitinhas e tal, mas sempre no máximo que ela vai te entregar é a respeito de uma questão estética, entendeu? E quando você tem um pouquinho mais de maturidade a esse respeito, e nem precisa ser muito, você já começa a entender, cara, que não vale a pena. A menina não vai vir com nada fora uma aparência agradável, né? Coisa que você tem 1 milhão de meninas com uma boa aparência. Então, 90% do discurso delas vai pra academia, fica bonita, fica gostosa, e o cara tem que te bancar por conta disso. Diferente do discurso das mulheres do passado, que era, não, você se empodera para você ganhar dinheiro no mercado, poder somar e ter sua liberdade, escolher o cara que você quer.
Antes o discurso era em cima disso, né? Você escolher o par romântico que você quer e não ficar atrás de alpinismo social. Hoje o discurso já é em cima de alpinismo social, né? Você fica só bonita, gostosa, esse é seu papel, você ficar lá, ainda mais numa sociedade de hoje que a gente tem infinitas coisas para auxiliar a mulher em casa, né? Tem lavadora de louça, tem máquina de lavar, os cacete. Você ficar só pregando isso pra mulher, que o papel dela é ficar em casa, já é um absurdo. Mas mesmo as feministas, né, o mesmo discurso que não é o conservador, cara, o discurso é basicamente sempre em cima de alpinismo social, cara, da menina ficar procurando um melhor partido financeiro e boa. Então criou-se essa imunização de rebanho em cima desse primeiro ponto. Então isso já criou, já inicia aí o colapso, né? Eu conheço muitos caras que se desanimaram de relacionamento, não estão procurando, acham bobo quem procura. E aí vai para um outro ponto, que é o que eu chamo de waifuzismo. Que é o quê? O que é uma waifu, né? Waifu é um termo no passado que se usava para dizer, o cara se apaixonou por uma menina de anime, por exemplo, de jogo. Então ele tem uma waifu. É a waifu dele, né? Tipo a esposa dele que não existe. Seria basicamente isso. E hoje isso está crescendo cada vez mais, cara. Porque um ponto que as mulheres não consideraram é que da mesma forma que elas vão ter infinitos caras para ficar comparando e para vendo ali no Instagram, o homem também tem, cara. Talvez isso não seja a mesma forma, porque os caras não estão sendo chamados ali, né, o tempo todo para poder interagir com essas mulheres. Mas em questão de visualização, eles também estão vendo. O cara tá rodando ali a timeline dele, ele tá vendo a gótica rabuda, a ruiva russa, a asiática não sei o que. Então, o cara já começa a comparar essa questão física e já não achar mais tão interessante. E aí, na hora que ele vê que isso é uma coisa mais comum e que ele tem aquelas infinitas personalidades virtuais para ele ficar acompanhando, o interesse dele de sair com a mina real diminui ainda mais. Então o cara tá mais interessado às vezes em ficar ali vendo uma streamer que ele acha engraçadinha, em ver uma streamer que ele acha bonitinha, em ver uma idol que ele gosta de acompanhar, que tem um discurso bacana lá do país dela, do que qualquer outra coisa. Então entra o waifuzismo e junto com isso, né, o próprio conteúdo pornográfico que ficou absurdo, né? Hoje a gente tem na internet, acho que o maior tráfego da internet é em cima de conteúdo pornográfico, assim, infinitas vezes mais superior do que o tráfego normal, e que cresce cada vez mais porque o cara tem acesso a qualquer tipo de mulher que ele quiser ver. Então eu não tô dizendo que isso é saudável, tá? Eu não tô aconselhando nem nada, eu tô dizendo uma realidade. O cara com isso na mão dele, com toda essa possibilidade de conteúdo para assistir, ele se interessa cada vez menos pela menina real que tá ali, que ele começa a calcular, nossa, pra eu sair com essa menina, eu vou ter que sair, eu vou ter que gastar não sei o que, eu prefiro ficar aqui na minha casa vendo minha wife, depois ele entra ali num X não sei o que da vida e acabou, entendeu? Então esse é um outro ponto que não está sendo considerado. E mais uma diferença que vai ter também, e que está crescendo, é a respeito da IA, rapaziada. Que hoje com a IA estão se surgindo sites de deepfake onde o cara vai poder ver qualquer coisa que ele quiser. Então ele quer ver uma famosa fazendo alguma coisa, ele manda lá e faz. Provavelmente no futuro essa parada vai evoluir tanto ao nível que o cara vai poder instalar no computador dele e ver, sei lá, a menina que ele está interessado. Então a tendência é isso aumentar cada vez mais o isolamento e cada vez menos o relacionamento, sacou? Então todos esses são pontos que colaboram com esse colapso. Porque, de novo, cara, o problema dessas meninas é que, como eu falei, a partir do momento que a questão da aparência vai se tornando cada vez mais comum ou menos importante, o que se sobressairia é a questão da personalidade. Eu já falei sobre isso pros caras também. Só que o problema é que você pega essas meninas, todas as NPCs de coach, que só fica repetindo o mesmo discurso, exigindo a mesma coisa, elas não têm nada de interessante, cara. Não tem um hobby, não tem uma ideia pra trocar, não tem uma experiência legal pra conversar, nada. É só a mesma coisa, né? Então acaba que é mais uma dor de cabeça pra você ficar ali aguentando e regozijando do que um prazer, sacou? Sair com essas moças. Então, ou você acaba dando a sorte de conhecer alguma melhorzinha, ou então, cara, o desânimo é completo e você vai seguir por esses outros caminhos, né? Porque, pô, você pega essas meninas coaches do Instagram, né? Essas influencerzinhas aí, cara, do Brasil. Mano, vai dando raiva, cara. Você vê a forma que elas pontuam, que elas se mexem, que elas falam. É sempre uma arrogância, cara. É sempre se colocando como se fosse realmente uma deusa, né? E aí você fala assim, cara, o que essa menina é, velho? O que essa menina tem de tão incrível assim, né? Quem que é tu? Você é a Leon Hee, a princesa da Coreia? Você é a Iroha, a melhor dançarina? Não, cara, a menina não tem nada. Ela é bonitinha, fez 500 procedimentos, uma pá de filtro nas fotos. E é isso, né? Ela é bonitinha, essa que é a parada dela, às vezes nem tanto. E se coloca
como se isso a tornasse a coisa mais incrível do mundo e que você deve dar o mundo todo pra ela por conta disso. E aí você vê, eu já comentei, né? Pô, esse dia pra trás eu vi uma entrevista dessas idols coreanas lá, cara, as meninas de boa, né? Tudo bem que isso tinha uma pressão enorme pra poder se fazer e tal, mas ignorando isso, a transmissão pública delas é menina humilde, trocando ideia, tentando ser simpática, pelo menos passando simpatia, né? Pelo menos passando algum nível de humildade. E você vê essas aí, cara, que é só eu sou uma deusa, eu mereço tudo, arrogância nível máximo. E os caras têm que babar meu ovo, e cara, é só em cima disso. E você fala, mano, não vale, velho. Não vale a espremida. E se essa aí, que é a bonitinha, não tá valendo a espremida, você pega as seguidoras dela, que, mano, muitas vezes é como eu falei, minha menina tá toda derrubada, cheia de coisa, cheia de problema, cheia de transtorno. E ela vem com o mesmo papo porque ela aprendeu com a coach favorita dela de que ela tem que se colocar nesse papel e que você é obrigado a dar tudo pra ela. E um último ponto, acho que quarto ou quinto ponto que eu não tava nem lembrando, mas é que a quantidade de conteúdo, né, que eu já falei de conteúdo adulto, já falei do waifuzismo, mas de diversão que o cara tem sozinho é muito grande, cara, porque você tem muita coisa na mão e os interesses masculinos convergem com isso. Então você consegue, por exemplo, com pouco dinheiro, pagar um xCloud para você jogar na nuvem, jogar o videogame que você quiser. Se você tiver um computador, você pode piratear um joguinho, você pode investir se você tiver grana num computador gamer, num Xbox, num Play 4, Play 5, sacou? Você sozinho, solteiro, se você não tiver uma dessas meninas sugadoras aí para ficar tirando seu dinheiro para fora, né, te esvaziar o bolso, você consegue comer de boa, você consegue ver os seus vídeos no YouTube, então isso converge, sacou? Isso é legal pro homem, né? Ele consegue se satisfazer em questão de diversão com isso. E aí que rola a parada, né, cara? O cara vai ter interesse em sair dessa, né? Em não acessar essas três válvulas de escape, só se ele realmente parecer alguém muito interessante no caminho dele. Só que a questão é que boa parte dessas meninas estão com o cérebro totalmente destruído por esse NPCzismo, e a menina já vem exigindo mil coisas como se você fosse obrigado a entregar, o seu interesse diminui e logo você pula fora. Né? Então é isso que eu tô vendo, cara. Hoje tá se começando uma parada que até para se envolver casualmente com uma mulher bonita, o cara já tá desanimado, sacou? Ah, nossa, mano, mas nossa, isso tá alguma merda. Ah, e se essa menina enche o saco? Quer saber? Eu vou ficar em casa. Basicamente isso.